Say my name, say my name. Olá para todos os nossos queridos espectadores. Este é o Literalmente Analisando. Eu sou Samuel. Eu sou a Lavi. E nós vamos apresentar hoje sobre rock operas. Que é um assunto, na verdade, que eu não entendo muito, mas que a Lavi ama. Sim. Embora, eu conheça muita coisa também, porque, obviamente, cria de pais que gostam de rock progressivo, né, amores? Então... Icônicos. Meio impossível. Este podcast é focado em literatura, basicamente, mas a gente gosta de abordar todos os tipos de arte que envolvem escrita e literatura em geral, né? Porque se você escutou o nosso episódio passado, que é sobre Jimi Hendrix e a questão da psicodelia e da ficção científica, você vai ver que você vai se lembrar com certeza de que a literatura e a música sempre andaram juntos, né? Se você não escutou, tudo bem, mas assim, né, a gente vai te olhar de lado porque você deveria ter, mas tudo bem, não mando em você. Enfim, a gente vai trazer esse episódio hoje para complementar o episódio anterior, mas não necessariamente precisa ouvir o anterior para entender esse. Acho que deu para entender, né? E vice-versa. São só temas muito parecidos. Então, basicamente, como o Sam comentou, né, a gente fala sobre literatura, e eu queria trazer o ponto que literatura, na minha definição, e eu acho que numa definição meio universal, trata de qualquer narrativa, trabalha com narrativa, certo? E a rock opera é a narrativa do mundo musical. Então, nada mais justo do que a gente falar da rock opera, né, no nosso podcast, porque a gente vai estar analisando uma narrativa de qualquer forma, tá? Isso. E, assim, a gente tá sempre tentando trazer coisas diferentes, né? Como o Sam falou também, coisas da cultura, porque, assim, como uma pessoa que gosta de consumir mídias sobre literatura e assistir canais, enfim, eu sempre vejo a mesma coisa, sempre as mesmas mídias, os mesmos formatos, sabe? Então eu quero trazer esse conhecimento mais general das narrativas e narrativas diferentes. Até quero trabalhar com peças no futuro, trazer peças para aqui pro podcast, porque Sim. realmente acaba ficando sempre a mesma coisa. O pessoal tenta trazer coisa nova, mas infelizmente fica muita coisa muito parecida. Não estou, né, diminuindo o trabalho de ninguém, só tô falando que acaba ficando sempre na mesma coisa e a gente quer trazer algo diferente. O ponto do nosso podcast é trazer diversas formas de narrativas e analisar elas. Isso. É porque a narrativa, na verdade, a literatura ela sempre foi muito mais extensa do que livros, né? Ela sempre Sim. foi muito maior do que isso. Só que a gente tem esse pensamento pequeno e limitado de que livros são a única forma de narrativas, o que não é bem verdade, nunca foi, desde o princípio, né? Que nem no episódio passado, você vai lembrar, mas quem não ouviu vai ouvir agora. Por exemplo, na Idade Média, nós tínhamos narrativas nas cantigas, né? Cantigas de amigo, cantigas de amor e coisa assim. A pessoa geralmente colocava para fora o que ela queria expressar, né? Ou às vezes alguém pedia para ser composta uma música, enfim, né? E outra coisa são
óperas propriamente, de onde vem o título, aliás, que depois a Lavi vai comentar mais, as óperas, elas contam uma história, porque é muito ligado ao teatro também, né? E a gente não Sim. pode negar a importância do teatro dentro da literatura também, né? Mas que é muito esquecida na teoria literária, ela é muito esquecida, assim, no meio mainstream, que eu digo, né? Assim, nas coisas mais específicas, no meio acadêmico, até que é bastante comentado, né? Mas eu digo mais no meio mainstream, as pessoas só lembram da questão assim, os livros de horror da Dark Side, sei lá, mas embora tenha sua importância, sabe? Mas tem muito mais vida além disso, né? Literatura não é só isso. Eu gostaria também de adicionar ao fato de que o Sam comentou sobre as cantigas, né, de amor, de escárnio, enfim, da Idade Média, que é uma das primeiros registros de literatura que a gente tem, e é uma narrativa através de música. Então a gente já tá aí, sabe? Uma das primeiras literaturas que a gente teve, uma das primeiras narrativas que a gente teve, veio da música, veio através da música, sabe? Então a gente é muito mais do que justo que a gente traga as narrativas musicais pra cá também, como literatura, o que ela é. Isso me lembra também, Lavi, porque assim, estamos terminando agora, né? Vai terminar em uma hora? O Festival da Passagem, que é o Pessach, né? Que ele, inclusive, para quem não sabe, eu sou judeu, em processo ainda, em progresso, mas enfim. E nesse festival a gente comemora o êxodo, quer dizer, a saída dos judeus do Egito, né? Que foram libertados e tal. Nesse período ali, é engraçado, na Torá, conta-se que depois que Moisés colocou seu cajado no chão, o mar vermelho se abriu, o pessoal passou por lá e tal. Quando eles viram que eles estavam do outro lado do mar, e eles viram que os egípcios não tinham seguido eles, o que eles fizeram? Eles comemoraram e cantaram. E tem a letra da música lá, sabe? Então, tipo, sempre esteve essa coisa da música e da literatura andarem juntas. Eu, particularmente, assim, literatura eu não sei como a Torá se encaixa, mas é a primeira forma de expressão que temos aí, né? Sim. Que, tipo, de expressão, assim, de uma história que aconteceu ou não, que relata algo que aconteceu ou não e que envolve uma música, por acaso, sabe? Sim, muito bem pontuado. Mas enfim, agora que a gente já, né, contextualizou, explicando por que a gente está trazendo algo musical para um podcast sobre literatura, eu vou explicar o que diabos é uma rock opera. Então, basicamente, uma rock opera é um termo que designa qualquer obra musical. Geralmente pode ser uma música ou um álbum que tem uma narrativa, tem que ter uma narrativa, então tem que contar uma história. Só que essa história, ela vai ser dividida em partes, tá? Então ela vai ser uma narrativa dividida em partes. Como exemplo primordial, a gente tem o próprio álbum. O álbum é dividido em músicas, e músicas são partes. Então tem uma narrativa que tem partes ou atos, e aí que se relaciona com a ópera, porque a ópera é uma história cantada através da música também, e ela tem atos. E um álbum, né, um rock opera, também tem seus atos. Então, basicamente, a rock opera é uma música ou um álbum contando uma história com uma narrativa, né, que é dividida em atos. Nesse universo do rock opera, a gente também tem os álbuns conceituais. E é importante diferenciar os dois porque eles são muito parecidos e são confundidos às vezes. Os álbuns conceituais, eles também geralmente trazem uma narrativa, mas eles não precisam contar uma história. Então, eles podem ter um tema que gera o álbum, por exemplo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, ou Magical Mystery Tour também, dos Beatles, tem um tema, mas não tem uma história. O The Who So Loud do The Who tem um tema, que é um rádio, como se fosse um rádio ilegal sendo transmitido com os anúncios e tudo mais, mas não tá contando uma história, não tem uma narrativa, certo? Então, basicamente, a gente, para diferenciar, rock opera tem uma narrativa, tem uma história, né? Tem conceito, coesão, tudo mais, tem início, meio e fim, enquanto um álbum conceitual tem só um conceito.
Ele não necessariamente tem uma narrativa, conta uma história, é só um conceito que une todas as músicas naquele álbum, certo? Ele une todas as tribos, tal qual Nirvana. Exatamente, une todas as tribos, tal qual Nirvana. Eu acho interessante isso, porque, assim, os álbuns mais atuais, muito raramente eles têm, tipo, os mais mainstream, que eu digo, tá? Uhum. Eles raramente têm uma história, assim, raramente tem uma coesão nesse sentido, né? Os álbuns pop, pelo menos. Sim, com certeza. É uma coisa que tem faltado bastante. Não soar como uma velha de 60 anos, mas realmente é algo que a gente foi perdendo aos anos, né? Até porque a música mainstream, ela é feita por hits, né? Hoje em dia é feito pra hitar no verão, pra ser tocada na boate. Então, a pessoa que tá chapada de bala, de ácido, não vai estar prestando atenção na letra, né? Então, não é isso que eles querem mais. Então, é por isso que é mais um lance meio inconsciente, né? Tipo, isso aqui vai fazer você ficar muito doido, sabe? E querer dançar tipo, de um lado pro outro. Beleza, é isso. Exato. Enfim. Nada contra, né? Mas são coisas, né, diferentes para público diferente. Então, eu gosto de Depeche Mode, né? Eu não posso julgar ninguém. Então, eu gosto de Duran Duran, não posso julgar ninguém. Sim, exato. Mas são públicos diferentes, né? Mas basicamente, rock opera é isso. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu não sei se eu tenho algo a comentar. As besteiras que eu queria comentar é isso mesmo. Tá bom, então. Então, mas, né, a gente já sabe o que é rock opera. Da onde que surgiu essa bendita rock opera? Tem-se muitos estudos e muita discussão qual que foi o primeiro álbum rock opera, não sei o que, não sei o que. Só que a gente tem como fato a primeira música rock opera, que foi criada por ninguém mais e ninguém menos que Pete Townshend, guitarrista do The Who. É claro. Óbvio, né? Quem mais seria, né? Mas, enfim, a primeira música, rock opera, ela é hoje em dia conhecida como uma mini ópera, porque ela é uma música, ela não é um álbum inteiro, né? A rock opera geralmente é usada mais para álbum, e o próprio Pete chama essa música de mini ópera. E ela também é conhecida como Os Pais do Tommy. Pra quem não sabe, Tommy é um álbum do The Who, que é conhecido como a mais famosa rock opera do mundo. E essa música, ela vem antes de Tommy, então por isso que ela é conhecida como Os Pais do Tommy. E é A Quick One While He's Away. Então, basicamente... Que é ótima! É maravilhosa, por favor. Vamos escutar essa música. Ela é perfeita, ela é engraçada, ela é boa de se escutar, ela é longa, sabe? Você pode fazer um exercício escutando ela. Então, perfeito. E a história dela também é muito interessante, porque assim... O produtor do The Who, um dos produtores do The Who, é o Keith Lambert. Na verdade, ele já morreu, né? Bem triste. Mas era o Keith Lambert. E ele era filho de um produtor e compositor muito famoso da música clássica, que era, na época que eles se conheceram, era diretor do Royal Albert Hall, que é a maior casa de ópera de Londres, né? Então, quando o Pete conheceu o Keith, eles tiveram essa relação e o Pete gostava muito de música clássica, sempre gostou muito de música clássica, então foi uma conexão instantânea, sabe? E, por conta disso, ele começou a se inspirar no trabalho do pai do Keith pra fazer música. E uma das músicas que saíram dessa inspiração foi uma música chamada... Cadê aqui o nome? Eu tenho... é Grátis Amatis. Que ela tinha, eu não lembro, eu não pesquisei, eu não cheguei a pesquisar o nome, eu não lembro o que quer dizer, mas foi uma peça inspirada no trabalho do pai do Keith e todo o conhecimento de ópera que o Pete tinha na época, que ele escreveu essa peça cômica como presente pro Keith. E ele mostrou pra ele, né, e o Keith falou assim, nossa, isso aqui é muito legal, sabe? Você poderia construir uma ópera, né, de fato... Uma ópera séria, uma história séria. E o Pete falou assim, pô, seria uma ideia muito massa. E assim, na época, eles estavam gravando o álbum que ainda não tinha título, mas que posteriormente ia ser chamado de A Quick One. Isso eu acho que eu esqueci de falar, mas é ali por volta de setembro de 1966, naquela período de tempo ali. Então, 1966. E eles estavam gravando esse álbum, que é o A Quick One.
E eles já tinham gravado várias músicas. Inclusive, é o único álbum com composições dos 4 membros da banda. Olha só. Tem música feita por todo mundo neste álbum. E mesmo com essas músicas feitas por todo mundo, eles faltavam 8 minutos. Tava sobrando... 8 minutos não, 10 minutos. Tava sobrando 10 minutos no álbum. Daí o Kit falou, né, pro Pete, por que você não escreve uma rock opera pra preencher essa lacuna? E o Pete pensou, tá, vou fazer isso. E aí que surgiu A Creep One While He's Away. E, basicamente, a história de A Creep One While He's Away é de uma moça, uma girl guide, ou uma escoteira, que está esperando o seu amado, apaixonado namorado que foi embora, partiu, e ele está longe faz muito tempo. E ela tá, né, nessa longing pelo seu namorado, e ela conhece o Ivor, o engine driver, ou Ivor, o maquinista. E eles têm um caso, um love affair, eles têm um caso ali, e é basicamente a história disso. Daí depois, no final, né, o namorado dela volta e pega ela na cama com o Ivor e perdoa ela. Basicamente, essa é a história de A Creep One. E ela é uma música, como eu comentei, né? Uma rock opera é dividida em atos. E ela também é dividida em atos. Então tem o primeiro ato, que é quando a gente conhece a Girl Guide, que a gente descobre que os choros dela pelo namorado são ouvidos por toda a cidade. E depois a gente tem a apresentação do Ivor. A gente tem ele convidando ela pra ficar junto com ela. E daí tem todo o caso tórrido deles ali. E o final, né, o ápice da história, que é quando o namorado chega, encontra eles e perdoa eles. E essa música, ela, embora seja muito legal, muito incrível, e, sério, é um trabalho de arte maravilhoso. É, com certeza, uma das melhores composições que tem no mundo, e deveria ser estudada como uma das melhores composições que tem no mundo. Tipo, eu gosto muito, inclusive, eu fiquei quietinho pra escutar a explicação, porque eu não conhecia a história, né? Mas eu gosto muito particularmente dessa música, porque ela é, tipo, ela muda de tom várias vezes, assim. Sim. Ela muda a atmosfera dela várias vezes, porque justamente são vários atos, né? Sim. E eu até estava comentando com a Lavi, né, que às vezes quando eu estava voltando para casa, assim, a pé, eu lembrava daquela parte que tem uma parte na música que o protagonista ali, o namorado dela, no caso, da escoteira, tá voltando pra casa e ele vai cantando, tipo, soon be home. E eu ia cantando, pensando nele voltando pra casa, sabe? Porque o jeito que eles fizeram na música ficou muito, tipo, parecia assim, eu acho que eles pegaram cocos, aqueles, uns instrumentos assim, que parecia, tipo, um cavalo andando, sabe? O cavalo trotando. Bem Monty Python, porque inclusive foi isso que fizeram no filme do Monty Python. Eles não tinham dinheiro pra pagar cavalos, eles pegaram cocos e fizeram o barulho dos cavalos. Toda a história de Monty Python que você me conta, eu fico muito... eu fico cada vez mais curiosa, eu preciso muito assistir, por favor, assim, com atenção, o Monty Python. Esse caso aconteceu no Holy Grail, que eu acho que é o que você assistiu, né? Então... É que faz muito tempo, eu preciso assistir de novo, não adianta, eu preciso assistir com atenção. Mas continue. Não, é que, tipo, eu gosto dessa pegada meio cômica, sabe? Porque, sim, sabe, a vida já é tão frustrante. Sim. E daí você pega uma música pra escutar e a música, tipo, ela tem essas... tipo, é um assunto sério, né? Tipo, coitada da moça, ela tava, tipo, esperando o amado dela voltar. Só que tem essas coisas meio cômicas no meio, sabe? E daí Sim. o final é cômico também. Então, eu acho isso muito interessante no The Who, na verdade, porque a sensação que eu tenho com eles é que eles nunca se levaram muito a sério, assim, pelo menos na composição, sabe? A não ser o Pete, no geral, sim. A gente até tem uma obra que a gente vai ver mais pra frente que prova isso, mas no geral, sim. É que o Pete é muito... Assim, pra quem não sabe, o Pete Townshend, ele é muito chatinho pra, tipo... Pretencioso, assim, né? As composições e as coisas tem que ser tudo certinho do jeito dele, né? Eu acho isso muito... Ele é muito príncipe, respeita. Sim.
E é engraçado porque ele é muito assim, só que ele não consegue crer que ele é uma das partes mais maiores bandas do mundo e que ele é um dos melhores compositores do mundo, sabe? Ele se vê muito pra baixo, mas ele também não age como se ele fosse pra baixo, sabe? Isso eu acho incrível dele. Mas, que figura. Sim, mas enfim, e tem uma parte, comentando dos cocos do Monty Python, que aconteceu a mesma coisa com The Who nessa música, em A Quick One. Porque tem uma parte onde era pra eles serem violoncelo, ou cello, né, que é pra dar aquele toque mais dramático na música, que é até o momento que o Sam fala que o personagem, né, o eu lírico do namorado está voltando pra casa e ele canta We'll soon be home. Enfim, era pra ter um violoncelo nessa hora, mas eles eram uma banda que tava começando, era o segundo álbum deles, sabe? Eles não tinham esse tipo de dinheiro. O que eles pegaram e fizeram? Eles simplesmente cantaram a palavra cello, 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 cello e colocaram na música e é isso. Tá lá, né? O violoncelo. É nóis, é isso, ficou perfeito. Da quebra dramática da música. Ai, esse fato, eu nunca vou superar. Ficou maravilhoso, sim. É muito uma coisa que eu faria. É incrível. Enfim. Sabe? E eles fizeram isso antes de Monty Python. Isso aqui é em 66. Monty Python começou em 69, tá? Eu só queria comentar isso. Então, né, foi tudo na mesma tacada, né? Essas coisas todas que a gente gosta. Sim. Meio que começou tudo junto, quando você para pra pensar. É legal, mas é estranho ao mesmo tempo. Parece tipo uma... Sim. Ai, como é que é aquele conceito que as pessoas falam? Serendipity? Serendipity. Eu não sei o termo em português, espera, só um minuto. Peraí. Serendipidade. Basicamente, sabe, uma forma especial de criatividade ou uma das muitas técnicas de desenvolvimento do potencial criativo de uma pessoa adulta. Tipo... Interessante. Coisas que assim se revelam e são descobertas por acaso e parece tipo muito vindo do céu, sabe? Sim. É esse o conceito. Pra mim, É parece muito isso mesmo. dos anos 60. Sim. Principalmente do meio pro final, né? Porque o início dos anos 60 é muito boring. Enfim, mas o meados pro final é incrível. Mas, enfim, continuando a história, né? E aí surgiu a Quick One Walrus Away, que é a mini ópera e é considerada a primeira rock opera oficialmente. Porque teve alguns álbuns que, não necessariamente álbuns, mas músicas com narrativas. Mas o que revolucionou foi a Quick One, porque tem os atos, né? Como o Sam comentou, a gente tem essa mudança no instrumental da música que vai demarcando os atos, né? Vai demarcando a narrativa e você consegue sentir os personagens, né? Você consegue sentir quanto a Girl Guide está perdida, você consegue sentir a alma sedutora do Ivor, né? E você consegue sentir o perdão Sim. no final da música. Então tem muito essa transmissão da narrativa através da música, que é próprio de uma ópera e, claro, próprio de uma rock opera. Eu lembro quando você me mostrou aquela live que eles fizeram no circo. Sim, de A Quick One. Isso, de A Quick One. E eu lembro, assim, porque eu gostava muito dessa música antes já, mas eu nunca tinha visto ela sendo performada, né? E quando eu vi, eu achei muito interessante, porque por causa do vocalista, que eu não gosto muito, inclusive, eu não gosto muito do Roger, mas... tipo, eu gosto da voz dele, mas ele como pessoa eu não gosto muito, mas enfim. Mas eu achei muito interessante o jeito que ele cantou. Tipo, o jeito que ele cantou foi muito, tipo... no começo da música ele cantava de um jeito, daí depois ele cantava de outro, e quando aparece o motorista, que é Ivor, eu não sei se eu tô falando certo. Que faz. Sim, Ivor. Isso. Então, o jeito que ele canta, ele até eu lembro, assim, ele até, assim, se levanta mais, assim, e ergue um pouco mais o peito, sabe? É toda uma performance, sabe? Não é uma coisa, uma coisa qualquer, dá pra ver isso. É todo teatral, né? É todo muito, muito incrível e trabalhado. Sim. Mas enfim, né? Aí a gente tem a Quick One, que é a nossa
divindade da rock opera. Só que, coisa que muitas poucas pessoas sabem, é que antes de A Quick One, já tinha uma sementinha ali da rock opera dentro de Peter Dennis Band 4000. Por quê? Porque um pouco antes de A Quick One, ele escreveu a música Rael, que é sobre Israel, basicamente. E é uma música que ela é toda instrumentada, ela é toda trabalhada com orquestra, é uma música muito linda. Até se quiserem escutar, ela vai aparecer no álbum The Who Sold Out, que é de 67, um ano depois de A Quick One, embora ela tenha sido escrita antes, mas enfim. O negócio é que o Pete escreveu Rael, essa música linda, e ele queria trabalhar essa história, ele queria contar a história de Israel, basicamente. Só que acabou que foi um projeto abandonado, né? Ele escreveu essa música, colocou ela de lado um pouco, começou a trabalhar com a Quick One, e daí chegou no ano seguinte, ele teve outras ideias e colocou Rael no álbum The Who Sold Out, que é o álbum aquele que imita uma transmissão de rádio legal, que inclusive é maravilhoso. E acabou que foi por isso, foi um dos projetos, né, meio que abortados de Pete Townshend, vai ter alguns no seguir esse podcast, mas foi a sementinha do rock opera dentro dele ali, já falando, porque ele queria criar essa história com essa música e acabou que ficou só uma música mesmo. Gente, eu não sabia dessa. Pra você ver. Pois é. E é realmente uma música muito linda, nossa, eu acho, sei lá, eu sinto uma coisa muito, muito diferente quando eu escuto ela. Mas qual é a conexão dele com Israel? Assim, eu acho, pelo que eu me lembro, ele não tem nenhuma. Até eu lembro que uma vez que eu contei sobre a história dele pra você falou que ele era honorary Jew, porque ele morava, né, ele cresceu numa vizinhança Sim, judia, verdade. lá em Londres. Então ele sempre teve contato com o judaísmo, sabe? Só que eu acho que isso influenciou muito ele. Só que ele não é judeu, no caso, mas ele teve essa influência cultural do judaísmo na escrita dele, né? Em tudo que ele é, no caso. É que a convivência já, assim, ajuda bastante, né? Provavelmente ele questionou, assim, as questões, assim, porque que eu saiba, eu não sei como é que é o background da Inglaterra nesse assunto, mas, assim, geralmente as pessoas que não têm contato com o judaísmo, elas começam a questionar depois, assim, as pessoas criadas no catolicismo, né? Elas começam a questionar, assim, as próprias crenças e coisas assim, porque o catolicismo, assim, né, o cristianismo, ele foi erguido em cima de genocídio e, Sim. enfim, imposições e cruzadas e coisas assim. Então, tipo, geralmente as pessoas questionam por isso, assim, né? Então, eu imagino que deva ter sido um processo assim para ele. Eu também creio que seja mais ou menos nessa linha. E é muito interessante ver, né? Porque geralmente a gente não vê o tema, por exemplo, uma banda de rock famoso ou um compositor famoso falando, né, sobre Israel, por exemplo, né? Então é bem interessante. Nessa época aí, muito Sim, especialmente, né? Especialmente na década de 60. Mas enfim, agora a gente vai dar uma pausa um pouco no The Who, né? A gente acabou de descobrir a Quick One, que foi a primeira rock opera, e a gente vai agora pro ano de 68 com outra banda mod, né? Que deixa eu exemplificar aqui. Mod é um termo usado para uma subcultura inglesa da década de 60. The Modernists, ou os modernistas, né? É um diminutivo disso. E eles eram um grupo progressista, basicamente, que queriam mudar a Inglaterra, queriam um futuro diferente para a Inglaterra, e eram basicamente anarquistas, só que anarquistas que se vestiam de terno. E vestiam-se muito bem, muito preocupados Eu acho isso com incrível. a aparência deles. É maravilhoso. Andavam de scooters, enfim. O The Who era, né, uma banda mod. Eles nasceram como uma banda mod. Seu primeiro nome foi The Editors. E depois The High Numbers. Numbers sendo um dos patamares, né, dos mods. A gente tem Numbers, a gente tem Tickets e Faces. E a outra banda que a gente vai estar comentando hoje é The Small Faces, que também era uma banda mod. Que foi a primeira, assim, uma das primeiras bandas mod. E depois de Small Faces, ela se tornou Faces quando o Rod Stewart, né, nosso queridíssimo, que também era mod na época, entrou na banda. E também o Ronnie Wood, dos Rolling Stones, também entrou na banda. Mas enfim, né, agora que eu
conceituei o que é mod, basicamente, e os Small Faces, eu vou falar sobre um álbum deles muito legal, que eu acho é um álbum conforto pra mim, que é Ogden's Nut Gunflake. Esse álbum, ele é muito interessante porque ele é só metade uma rock opera. Basicamente. Gente. Porque assim, sim, o CD, né, o lado 1, no caso, o lado 1 do álbum, tem algumas músicas variadas. A gente tem Afterglow of Your Love, a gente tem Ogden's Nut Gunflake, que inclusive é uma música instrumental e foi tema do GTA V. Então, se um dia você chegar a escutar essa música e pensar, da onde que eu conheço? É daí, basicamente. Enquanto o lado 2 desse álbum é um conto de fadas. É uma rock opera. Sim. Legal. E é incrível, porque ele é narrado por um escritor como se fosse o conto de fadas mesmo. E ele conta a história do Happiness 10, que é essa criança que um dia vê que a lua, metade da lua desapareceu. Ele vê só metade da lua e ele vai numa jornada pra descobrir cadê a outra metade da lua. E é um álbum muito fofo, por isso que eu disse que é um álbum, um comfort álbum pra mim, sabe? Um álbum de conforto, porque é uma história muito bonitinha. É muito bonitinha mesmo. E esse álbum, essa história, é muito rica no Cockney. E Cockney, pra quem não sabe, é um vernáculo que veio da classe trabalhadora de Londres, classe operária de Londres. Então tem uma riqueza cultural muito importante, porque os dois membros principais do Small Faces, o Steve Marriott e o Ronnie Lane, eram Cockneys. Então tem muita essa expressão cultural deles e trabalham muito com essa cultura. Então tem várias gírias do pessoal da classe operária londrina e inglesa. E, de quebra, tem esse conto de fada muito bonitinho do Happiness tentando achar a outra metade da lua. Eu acho muito incrível, inclusive. Sim, é muito bonitinho. Você tem que escutar esse álbum, Sam. Sério, você não vai se arrepender. Sim. Ele é maravilhoso. E, basicamente, é um álbum muito esquecido, sabe? Porque muita pouca gente fala desse álbum quando se fala de rock opera. Se esquece que metade dele é uma rock opera. Eu acho isso um crime. É que também ele... É que eu acho que... Porque o The Who tem tanto nome e tal, eu acho que talvez se dê por isso, né? E, sim. Embora seja um crime, eu não quero justificar aqui, é só, tipo, pontuar mesmo. Uhum. Porque às vezes o ponto é a vida não é justa. Eu acho que é esse o fechamento dessa ideia. Às vezes a vida não é justa, porque tem muitos álbuns que são muito legais, mas que eles são esquecidos, assim. Sim, esquecidos não devia. Churrasco. Especialmente no meio rock opera, porque todo mundo sempre lembra do Tommy The Wall, e os outros esquecidos no churrasco, né? Basicamente. Sim. Inclusive, só para comentar aqui para os nossos queridíssimos ouvintes, a Lavi produziu uma playlist no Spotify para quem quiser entrar em contato com essas rock operas que a gente está comentando aqui, para vocês conhecerem e também vocês poderem assim descobrir mais, né? Porque o Spotify sempre recomenda mais coisas, né? O algoritmo deles é muito bom nesse sentido. Então vai estar aí na descrição para quem quiser acessar, conhecer, enfim. Então, basicamente explicando, já que o Sam comentou da playlist, eu coloquei 4 das minhas músicas favoritas de cada um dos álbuns que a gente tá comentando aqui. Então, ali vocês estão vendo o top do top, tá? Na minha concepção, no caso. É o Lovecore. Mas vocês estão abertos pra... É o Lovecore. Mas vocês estão abertos a explorar todos os álbuns, que eu acho que vale muito a pena, sério. Explorem esses álbuns, vale também, muito assim, a pena. Né, quem quiser comentar com a gente outros álbuns que talvez a gente não tenha comentado aqui, ou que a gente não conheça, ou qualquer coisa assim, sintam-se livres, tá? A gente adora conhecer mais coisas e aprender coisas novas, tá? Especialmente em relação à música, e música com narrativa. Quem me conhece sabe que é uma coisa que eu amo. Sim, eu também gosto muito. Ícones, né? Mas enfim, agora a gente vai falar de mais uma banda, que também é uma banda mod, e também é uma das minhas bandas favoritas, né? A gente tá vendo favoritismo aqui. E basicamente, esse álbum foi lançado em 68 também, e ele não é... ele é tecnicamente mais para um álbum conceitual. Só que o negócio é que ele faz parte de uma trilogia, que conta uma história. Então ele é o primeiro de 3 álbuns. Os outros 2 são mais rock opera, enquanto esse é mais conceitual. Só que eu sinto que eu preciso comentar ele pra poder comentar os outros 2, tá? Então o álbum em questão
é o Village Green Preservation Society do The Kinks. E depois a gente tem o Preservation Act 1, né? Preservação Ato 1. E Preservation Act 2, que é a Preservação Ato 2. E a coisa desse álbum é que o Ray Davies, que é o compositor principal do The Kinks, e seu irmão, David Davis, que também é membro do The Kinks, ícones bissexuais, by the way, mas enfim. É claro. Sim, eu tinha que comentar, né? Mas eles são 2 irmãos numa casa de 7 irmãs. E eles cresceram numa parte meio pobre de Londres, assim, e eles cresceram com muita gentrificação ao redor deles. Então isso inspirou muito o Ray Davies em escrever, sabe? Essa gentrificação, Lavi, só assim essa mudança. Pra contextualizar, poderia explicar pra galera que não sabe o que é a gentrificação? Claro, posso. Então a gentrificação basicamente é você ir num local que tem uma, digamos assim, que é de mais baixa renda, tem uma cultura muito própria, e você vai construir um café, por exemplo, para trazer outras empresas mais ricas para mudar, entre aspas, né, porque vocês não conseguem ver eu fazendo as aspas, a cara do bairro. E daí, a partir disso, as coisas começam a se tornar mais caras, começa a ser derrubado pontos importantes da cultura dessas pessoas para construir prédio. Então, é basicamente isso, sabe? A destruição de uma cultura específica de pessoas de classe baixa para o ganho capitalista. É basicamente isso, a gentrificação. É que talvez, eu acho, né, que no Brasil isso a gente não chama tanto pelo nome, sabe? É por isso que eu pedi para você explicar também, porque a gente vê isso acontecendo, mas a gente não sabe que existe um nome que a gente pode lutar contra. Existe um nome. Isso, exatamente. Então, né, continuando o meu raciocínio, eles cresceram vendo essa gentrificação de Londres. E uma coisa que eu acho importante comentar é que teve, durante essa década, especialmente na década de 60, a parte de East End, que eu já acabei de comentar do East End, que é a parte onde o pessoal Cockney, né, a classe trabalhadora de Londres vivia, basicamente a parte leste de Londres, passou por uma mudança muito grande, porque o que eram antes esses prédios, essas casas, antes da guerra, que é onde as pessoas de classe baixa viviam, tinham a sua cultura, começaram a ser demolidos. E começou a ter essa mudança, né, para trazer uma nova cara, entre aspas, para Londres. Então, isso começou a acontecer nos anos 60. Então, muitas dessas pessoas começaram a perder sua cultura. Teve bairros que foram destruídos, dizimados, ruas que foram dizimadas. Inclusive, The Kinks tem uma música sobre isso, que é Lavender Lane, que é uma rua onde os pais do Ray e do Dave cresceram, que não existe mais. Então, é muito sobre isso, sabe? Sobre ver aonde você cresceu ser destruído para ganho capitalista. E isso influencia muito The Kinks. Eu já vou falando que a maioria eles escreveram muitos álbuns conceituais, muito rock opera, e é tudo sobre capitalismo. Então, basicamente, se você é não é anticapitalista, se você não se posiciona nesse sentido, olha, sinto muito, mas não tem como você gostar de rock opera, nem coisas do tipo. Então, né, já que a gente tá comentando, né? Mas, enfim, eu não expliquei o ponto do álbum, né? Mas agora eu vou explicar, tá? Eu tava contextualizando. Ok, o Village Green Preservation Society é basicamente a sociedade de preservação do Village Green. E Village Green é essa cidade fictícia criada pelos irmãos Davis. E Village Green é um termo em inglês que designa uma área verde ou uma área preservada, tá? Então, o tema principal desse álbum, porque como eu falei, ele não é uma rock opera per se, porque ele não conta uma narrativa, embora, enfim, fica meio no ar, sabe? Ele tem um personagem principal e tudo mais, mas ele não segue uma narrativa explícita, ele segue mais esses conceitos. E o conceito desse álbum é sobre a preservação dessa cultura inglesa e dessas tradições inglesas, sabe? E dessa cultura específica para que ela não morra. Então, um ponto importante disso é a preservação
desses locais, da preservação desses rituais, desse vernáculo, né? Porque o Cockney, por exemplo, que eu estava comentando antes, é um vernáculo muito importante para a cultura inglesa. E que se não fosse a classe trabalhadora, ele já teria morrido há muito tempo. Então o álbum basicamente fala sobre a preservação de toda essa cultura, tá? E depois, né, como eu havia comentado, a gente tem 2 álbuns que seguem nessa trilogia, é o Preservation Act 1 e Preservation Act 2. No Preservation Act 1, a gente ainda está no Village Green, que é esse lugar fictício, e a gente é apresentado ao vilão, que é o Mr. Flash. E ele é basicamente o capitalismo em pessoa. Então, o que ele quer fazer? Ele quer demolir tudo, ele quer ganhar, ele quer roubar as pessoas, ele tira doce da mão de criança, basicamente. A gente conhece esse vilão. E ele fazendo as suas vilanices, a sua gentrificação nesse lugar que é Village Green. É sobre isso o ato 1, né? O álbum Act 1. E o Act 2, a gente tem uma troca, basicamente, de história, porque ainda tá a ascensão do Mr. Flash. E no ato 1, a gente tem uma música chamada Cricket, que é sobre cristãos que jogam cricket, basicamente, e resolvem se revolucionar contra o Mr. Flash. Até tem uma frase que eu amo muito nessa música, que é Come to God's call with bat and ball. Então venha ao chamado de Deus carregando seu taco e sua bola, porque, né, eles jogam cricket. Então eles têm que revolucionar com seu cricket. E daí, no ato 2, a gente tem a ascensão desse grupo religioso, jogador de cricket, e eles tentam, né, tirar... Eles revolucionam e falam, não, pelo bem do povo, a gente vai tirar o Mr. Flash. E eles tiram o Mr. Flash, só que se instala um regime religioso, no caso. Então, eles começam a oprimir outras pessoas a partir do ponto de vista deles, sabe? Então, eu acho muito interessante esse álbum, é criminally underrated, porque traz muito esse ponto, sabe? A gente tem o mal do capitalismo, mas a gente também tem o mal da supremacia cristã no fundo do capitalismo, sabe? Eu acho isso uma crítica maravilhosa que não é comentada sobre o suficiente. Esses álbuns são muito bons porque eles trazem essa crítica. Isso foi escrito em 1968. Quer dizer, foi lançado em 1968. Sim. E, tipo... 68, 71 e 73. Foi, né? Porque eles são 3 álbuns distintos, né? Mas, se não me engano, são essas as datas. Uhum. Gente, o que me choca é que, assim... A gente tá vendo isso acontecer agora no Brasil, sabe? Sim. Tipo, a gente tá sentindo os efeitos, na verdade, da parte neopentecostal bastante agora, né? Que as questões, Sim, assim, nossa. que nem a Damares, a bancada evangélica, essa pressão toda, sabe? Então, eu acho muito interessante que isso é um problema que já vem vindo de muito tempo. Muito interessante isso. E vem sido comentado há muito tempo, né? Só que, infelizmente, é um álbum que não... Álbuns, né? Os 3 não recebem tanto amor. O primeiro, Village Green, até é um pouco cultuado, porque ele é um dos álbuns mais famosos da Kinks, mas os outros não são tão cultuados assim. E eu acho isso realmente um crime, sabe? E é muito interessante a gente estar vendo como essas narrativas vêm sido trazidas... pautada há muito tempo, que não é algo de agora, como você estava comentando. Então a gente tem que reconhecer isso, a gente tem que lutar contra isso, porque, né, nem o capitalismo e nem a ascensão da superioridade cristã são o ideal, e a gente tem que lutar contra isso, né? Eu acho interessante porque parece muito aquela coisa de, tipo, que nem a gente vem avisando, por exemplo, Assim, eu vou comentar de novo, né, sobre essa questão, mas porque me é mais familiar para comentar, a questão da supremacia branca no sentido de o nazismo. A gente vem comentando que isso é um problema há bastante tempo. Isso vem sendo comentado há muito tempo, mas agora está todo mundo aparentemente surpreso que, nossa, olha só, no governo Bolsonaro tinha um cara que fez o sinal lá que era da supremacia branca. Sabe? E todo mundo, tipo, chocado, mas assim, isso sempre foi comentado, talvez mais pelos gringos, né? Eu não sei, mas isso é um problema que já vem de muito tempo e a gente precisa abrir os olhos para isso aí, né? Não tem como fingir não ver mais agora. Exato. Enfim, né? A gente fez esse brainstorming incrível, né? Sobre
toda essa questão, que é basicamente vocês entrarem numa conversa entre eu e o Sam nesse momento. Mas é vamos meio seguir. overwhelming, na verdade, isso, tá, né? gente? Mas, enfim. Sim. Agora a gente vai mover pro nosso próximo álbum, que é considerado o astro, mais uma vez. Eu falo sarcasticamente, porque embora eu goste muito desse álbum, eu não acho que ele seja o melhor rock opera. Eu já vou falando, se você gosta dele, você acha que ele é o melhor rock opera, pode me bloquear no Twitter, tá? Pode xingar muito no Twitter, tá bom? É minha opinião, de bom gosto, mas enfim. Próximo álbum que a gente vai falar é, de novo, do The Who, que é o Tommy, né? Tommy, Can You Hear Me? E basicamente, este álbum, ele foi um filho que nasceu logo depois do A Quick One. Porque depois que o Pete terminou a Quick One, eles já começaram a trabalhar com Tommy. Inclusive, né, o A Quick One foi em 66, depois teve The Who Sell Out em 67. E daí, eles já estavam trabalhando com essa ideia do Tommy na época, porque ele tava muito com essa ideia, né, de criar outro rock opera, ele queria muito fazer isso, e o Tommy é basicamente inspirado por todos os traumas que o Pete passou na infância, porque, né, a gente não precisa, eu não vou necessariamente comentar quais traumas foram, porque eu pessoalmente me identifico com esses traumas e eu não quero estar falando sobre eles no podcast, mas tem alguns traumas que o Pete passou na infância e que influenciaram a criação desse álbum. Tem também, nessa época, ele já estava seguindo o Meher Baba, que era um líder religioso, um líder espiritual persa. Então ele estava muito influenciado pelo trabalho do Meher Baba também. E daí ele criou Tommy. E Tommy é uma coisa que é um pouco difícil de explicar para pessoas que nunca tiveram contato com essa história. É uma história meio que você para pensar, ela não faz sentido, mas ela faz, tá? Então, é bem interessante. Basicamente, a história do Tommy é que se passa na Primeira Guerra Mundial, e nessa história a gente tem o Mr. e a Mrs. Walker, que são um casal, e ela engravida. E o Mr. Walker é chamado, né, pra guerra e ele acaba não voltando, então a Mrs. Walker dá à luz ao seu filho, que é o Tommy. E durante alguns anos o marido dela não aparece, então ela arranja outro amante, né? Outro marido pra ela. E tá. E daí um dia volta Mr. Walker e pega o amante e a esposa dele na cama. E acaba assassinando o amante. Na frente de quem? De Tommy. E por causa disso, o Tommy, ele desenvolve um bloqueio por causa desse trauma. E o bloqueio é que ele não consegue ver, ele não consegue ouvir e ele não consegue falar. Então ele não, né? E toda a história dele é guiada por isso, porque por causa desse impedimento que ele tem por causa do trauma, ele desenvolve como é que eu posso dizer? Ele tem uma ascensão espiritual, basicamente, tá? Então, ele tem essa ascensão espiritual por causa desse trauma dele, e ele cresce tendo neste mundo espiritual, né, sendo guiado por esse mundo espiritual, nessa jornada incrível, que é uma das músicas, Amazing Journey, onde ele descobre todo o seu potencial espiritual e tal, e um dia, do nada, ele descobre que ele consegue sentir as vibrações da máquina de pinball, e ele se torna o maior jogador de pinball do mundo. Então ele se torna super famoso, porque ele é o maior jogador de pinball do mundo, e por causa disso, e né, por ser todo desenvolvido espiritualmente, ele se torna o próximo Messiah, né, o próximo Messias. Então ele tem todo um culto seguindo Tommy depois disso. E a segunda parte da história vai trabalhar isso. A primeira história é sobre como ele desenvolve o trauma, né, como que a família dele lida com esse trauma. Depois a gente tem, né, essa jornada espiritual dele como o próximo Messiah, que é um jogador de pinball, basicamente. Inclusive, é um filme, a gente tá gravando agora, né, na Páscoa, é um filme que eu gosto de assistir bastante na Páscoa e no Natal, né, porque o próximo Messiah, que é o jogador de pinball, eu acho muito feeling pra assistir na Páscoa. Enfim, né, como eu comentei, a Pete Townshend passou por alguns traumas e, obviamente, ele, né, acabou colocando esses traumas no álbum. É um álbum que é muito pessoal, sabe? Você pode não sentir na primeira vez que você escuta isso, ou algumas vezes, se você não conhece muito o Pete, se você não é muito fã do The Who, se você não conhece muito do lore deles, mas é um álbum muito pessoal.
Então, temos temas de abuso sexual, temos temas de bullying, temos temas de assassinato, porque, né, eu não vou dar spoiler da história, mas tem assassinato no meio, fora assassinato do início, que eu já comentei, já é um spoiler. Tem outros assassinatos também. Então, basicamente, é essa história. Eu sei que é um pouco confusa, mas se você escuta o álbum, você entende a história, mais ou menos. O filme também é interessante, mas é mais confuso que o álbum ainda. Você não vai sair com resposta, você vai sair com pergunta dele. Mas é um filme muito interessante. Aquelas pessoas que precisa ir pro Reddit para alguém explicar a história. Então, o Tommy é isso, tá? Mas é um álbum muito interessante. Ele é considerado o pai da rock opera, o maior rock opera do mundo, porque ele é muito trabalhado. Ele é dividido em atos, né? Então, cada música, embora elas sejam interligadas sonoricamente e tenham essa narrativa contínua, cada uma é seu próprio ato. Porque, por exemplo, durante essa jornada para tentar achar uma cura pro Tommy, os pais dele levam um garoto de 10 anos para ver uma prostituta que que usa ácido e dá ácido pra criança, né? Normal isso. Né? Tudo normal por aqui. Também tudo normal até aí. Depois levam ele pro médico que tenta fazer ele né, falar. Então tem todas essas questões, cada música conta um pedaço da narrativa e é um álbum muito interessante. E mais uma vez, eu ainda não acho que ele é a maior rock opera do mundo, vocês já vão ver por quê. O Sam já sabe por quê, provavelmente, mas é um álbum muito bom e é muito interessante também. E daí a gente já vê genuinamente o gênio que é Pete Townshend, porque ele escreveu esse álbum basicamente sozinho. Tem algumas coisas que foram escritas por outros membros, como, por exemplo, Cousin Kevin, que é o primo que faz bullying com o Tommy, foi escrito pelo John Entwistle, e Tommy's Holiday Camp, que é quando o Tommy cria um campo de um retiro de férias para seus súditos, foi escrita basicamente pelo Keith, mas no geral é um álbum escrito por Pete Townshend e feito totalmente por ele. Então a gente já vê aí o gênio que é este homem. É um gênio problemático, complicado, mas é um gênio. De fato. Enfim, né? A gente falou de Tommy. Agora a gente vai falar do seu concorrente, que também foi lançado em 69, também é uma rock opera. E os dois literalmente são concorrentes. Por quê? Os dois competiram o prêmio britânico de melhor álbum do mundo. Do mundo não, do ano, de 69. Tommy ganhou, mas eu ainda acho que este álbum também deve uma menção honrosa, porque é um álbum muito bom. E a gente voltou pra The Kinks, né, que é minha outra banda favorita, como eu havia comentado. Sim, e este álbum é, mais uma vez, um álbum muito britânico. Isso é uma coisa que também vocês vão ver muito no trabalho deles, muito britânico, que é Arthur, or The Decline and Fall of the British Empire. Ou seja, Arthur, ou o declínio e a queda do Império Britânico. E este álbum, ele é muito interessante. Incrível demais. Ele é muito interessante porque, assim, ele é sobre o cunhado do Ray e do Dave, né, no caso, o esposo de uma das 7 irmãs deles, porque era a irmã favorita do Ray. E o Arthur, né, que era o cunhado, casou com ela e ele arrumou um emprego na Austrália. E então ele levou a irmã deles pra Austrália. E como o Ray tava puto com isso, ele escreveu um álbum inteiro falando, não necessariamente falando mal, né? Mas inspirado nessa ideia, na saudade que ele tinha da irmã, porque era a irmã favorita dele. Então o personagem principal do álbum é o cunhado dele, o Arthur, certo? E a história é o seguinte, é sobre esse personagem, o Arthur, que se muda pra Inglaterra não, pra Austrália. E tem todas as questões de ele lidar com a sua vida britânica, né? E sua cultura britânica na Austrália. Então é muito interessante. Tem algumas músicas anti-guerra, como Some Other Sun, que fala sobre Inclusive, isso me lembrou de uma música do U2, Where the Streets Have No Name. Eu queria comentar sobre isso, porque é sobre as mães da guerra. Então é sobre as mães que perderam filhos na guerra. Então, não é muito anti-guerra. Não é Where the Streets, não. É The Mothers of the Disappeared. É do mesmo álbum. Muito obrigada. Desculpa pelo erro, mas... É o mesmo álbum. Que Streets começa o álbum e o Mothers of the Disappeared termina. Então, mas é o mesmo sentimento, sabe? Sim. Assim, obrigado, Sam.
É o mesmo sentimento e é muito engraçado. E é um álbum muito legal, sabe? Ele não é tão construído, não tem uma narrativa tão construída, tão delimitada quanto o Tommy, mas é um álbum muito engraçadinho e muito bom de se escutar. Eu gosto bastante de Arthur. Agora, a gente vai falar de um projeto abandonado de Pete Townshend, né? A gente voltou pra The Who de novo. Agora a gente tá no ano de 71, 2 anos depois do lançamento de Tommy. E o Pete tem trabalhado nesse projeto há muito tempo. O nome desse projeto é Lifehouse, que posteriormente ia ser lançado como Who's Next, porque ele é um projeto que não deu certo. Então foram músicas que foram reutilizadas e deram à luz ao álbum provavelmente o álbum mais famoso deles, fora o Tommy, que é o Who's Next, né? Que tem Barbara Riley, tem Behind Blue Eyes, Wonderful Again, né? Todas aquelas músicas que a gente sabe que são famosas do The Who. E esse álbum, a história dele é muito interessante, sabe? O sketch, o rascunho da música da história dele, porque nunca foi algo muito delimitado. Porque a banda até quase chegou a se separar porque o Pete não conseguia expressar o conceito que ele queria para esse álbum para os outros membros. Então nunca foi algo que foi delimitado, sabe? Foi escrito no papel mesmo a história própria. Então a gente tem uma noção do que seria a história, ok? Basicamente é uma ficção científica, se passa num mundo pós-apocalíptico, onde a poluição tomou conta. Então as pessoas têm que viver nesses... como que é o nome? Nesses trajes, tipo aqueles de astronauta, sabe? Pra não entrar em contato com a poluição. Então as pessoas são ligadas por cabo pra comer, pra fazer todas as suas coisas, porque elas não podem entrar em contato com o ar. E, né, nessa situação apocalíptica, pós-apocalíptica, né, da poluição, acontece que tem uma rádio, que ela é uma rádio pirata, e ela começa a mandar sinais desse concerto, desse show chamado Lifehouse, que é um show que vai ser comandado por um hacker, e esse hacker diz conseguir consegue atingir e criar a música certa pra todo mundo. Tipo, a sua música, sabe? Basicamente, ele é o algoritmo do Spotify. Então, ele ele é o algoritmo do Spotify. Eu não acredito que o Pete Townshend, ele previu o algoritmo do Spotify. Sim, ele prevê o algoritmo do Spotify. E esse hacker, ele né, faz toda essa divulgação desse show, dizendo que ele vai tocar a música de cada pessoa que for lá e vai ser a música que essa pessoa vai se encantar. E tá, daí acontece, né, este show, algumas personagens principais fogem pra ir pra esse show, como a personagem Mary, que é citada em algumas músicas do Lifehouse, né, do Who's Next. Se você já escutou alguma música, você vai reconhecer esse nome, porque, mais uma vez, não, Who's Next é o projeto abortado do Lifehouse. E acontece esse show, e daí tem uma intervenção do governo nesse show. E o que acontece nessa intervenção? Se junta todas essas músicas dessas pessoas que estão lá, e elas criam uma nota, que é chamada da nota da vida. E ela é uma nota tão pura, uma nota tão esplêndida, uma nota tão, sabe, que ela traz de volta a vida. Então ela é uma nota que traz de volta ela elimina a poluição. Ela traz de volta a vida, ela traz de volta essa qualidade pra vida. Ela é como se, sabe, eu acho que se chama a célula de Deus, a partícula de Deus. Sim. Que é aquela partícula que se diz ser a resposta pra vida, né? Então ela basicamente, essa nota é a resposta da vida. E segundo o Pete, todo esse conceito era pra mostrar como a música pode trazer mudanças, como a música pode ser importante, como a música pode influenciar. E a importância da música, né? Porque temos nessa história essa nota que traz vida. Então é muito interessante, seria um conceito muito legal que infelizmente não foi pra frente, né? A banda quase quebrou, literalmente eles estavam trabalhando nisso incessantemente, estava todo mundo muito pé da vida com o Pete, eles tiveram que abortar e fazer o álbum Who's Next com essas músicas que não foram usadas pro próximo Rock Opera de Pete Townshend, né? Algumas das músicas são Barbara Riley, que é inspirado no Meher Baba, que mais uma vez era o líder espiritual do Pete na época, né? Ele seguia as ideias do Meher Baba. Temos Wonderful Again, temos Behind Blue Eyes, temos algumas músicas que não estão no Who's Next, que é Greyhound Girl, por exemplo, que é minha favorita. Coloquei na playlist, inclusive, que a gente só tem algumas gravações ao vivo dela, a gente nunca teve nenhuma demo, nem outra forma dela, mas é uma música muito bonitinha. E disse por aí
eu ouvi alguns boatos de que tem, né, o Vem Aí, tem alguns boatos de que Pete Townshend tem planos para transformar essa história numa graphic novel. Então, quem sabe um dia a gente vai ter Lifehouse. Olha só. Ia ser maravilhoso, sabe? A gente pode não conseguir a rock opera que a gente queria, mas o graphic novel vai ser maravilhoso, sabe? Eu tô super feliz que se isso acontecer de verdade. Então aí a gente tem, né, esse projeto que aí meio que começa um pouco a queda do The Who e tem essa quebra da confiança, porque o Pete tá muito obcecado em criar o álbum, né? O filho do Tommy, né? O próximo que vai ser o Tommy. Porque o Tommy foi um sucesso total. E daí todo mundo tava, né? Meu Deus, o Pete Townshend é um gênio. E eu acho que isso acabou um pouco não com a genialidade dele, mas quebrou ele um pouco, sabe? Porque daí ele ficou obcecado com isso. E, né, quebrou a relação dele com a banda e tudo mais. Então aí eles já estavam meio quebrado das pernas. Mas a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Agora eu vou falar mais, esse aqui um pouquinho mais rápido, que é outro álbum conceitual do The Kinks, mas eu acho muito, muito interessante pontuar ele aqui, porque não só ele é uma crítica ao capitalismo na indústria musical, como também a personagem principal é uma mulher trans. Então, olha só o plot twist. É o Lola versus The Power Man and the Money Go Round, e a Lola, né, que é a personagem principal, ela é uma mulher trans, e ela dessa música, porque eu lembro, a música mais famosa deles é Lola, né? Isso, é dessa música, exatamente. É a Lola. E o álbum, né, como eu comentei, ele não é bem uma narrativa, ele é mais um conceito. Então ele vai trabalhar a própria Lola, ele vai trabalhar sobre o Money Go Round, que é basicamente a explicação do que acontece na indústria musical, que é todo mundo que não faz parte da criação da música ganhando dinheiro e o músico não ganhando dinheiro. Então é mais um tema, sabe? É mais um álbum conceitual do que uma narrativa. Mas é interessante trazer pra ver também que tem personagens LGBT também que fazem parte das rock operas. Eles estão vivos. Inclusive, tem uma teoria muito interessante que eu gosto de acreditar, pessoalmente eu gosto de acreditar, que é a que o Ray Davies se apaixonou pela Candy Darling, que pra quem não conhece, era uma atriz, modelo trans muito famosa, que foi a musa do Andy Warhol, do Lou Reed por muito tempo. E tem essa teoria de que o Ray Davies se apaixonou por ela, então a Lola foi criado pra ela, foi criado inspirado nela. Parece genuíno, na verdade. Sim, porque artista, muito genuíno. Né? Sim, e assim, né, quem sabe quem é a Candy Darling, né, eu também faria um álbum inteiro sobre ela, sinceramente, sabe? Quem não faria? Não precisa nem olhar pra mim. Eu já teria apaixonado, sabe? Mas enfim, né, a gente tem o Lola, que foi lançado também 71 ou 72, se não me engano. Agora a gente vai mover, porque eu acho que o Sam vai se empolgar muito, vai conseguir falar melhor do que eu, que é o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, do nosso queridíssimo rei David Bowie, né? E basicamente, yay! Eu gosto muito desse álbum, porque assim, o próprio Bowie fala que ele escreveu as músicas e depois ele foi pensar numa narrativa pra explicar as músicas. Então ele só escreveu lá qualquer coisa e depois pensou uma história baseada nas músicas que ele tinha escrito. Ícone. E a história do álbum é a seguinte: a gente tem o Ziggy, que é um alien, que foi mandado pra Terra. Um alien bissexual, preciso pontuar, porque ele é muito gay neste álbum, que cai na Terra. Ele é mandado na Terra, na verdade, pra avisar os humanos e poder parar um apocalipse que vai acontecer daqui 5 anos. Só que, quando o Ziggy cai na Terra, ele acaba se tornando um astro do rock. E ele totalmente esquece seu objetivo, que era salvar a Terra, né? Então, ele esquece por um período que ele tinha que salvar a Terra, ele se torna um astro do rock, todo mundo conhece ele, todo mundo ama ele. Depois ele acaba salvando a Terra, só que ele se perde. Ele se perde na fama, na própria fama, e ele fica, né, dependente da fama, dependente dessa adoração humana. Ele dependência em drogas, fala bastante disso também no álbum. Sim. Ele se encanta muito com o sexo, com prazeres carnais e prazeres temporários, né? Então, é bem esse o conceito do álbum, né?
esse encanto, esse fascínio pelo mundano, né? Pelo humano, né? Isso, exatamente. Então ele acaba se perdendo, né? E o final se teoriza de que ele morre por causa disso. Então ele morre pela própria fama. E como a música que fecha o álbum é Rock and Roll Suicide, a gente pode assumir que nosso Ziggy Stardust acaba se matando por causa da pressão da fama. E então ele tá, né, uma rock opera, ele tá contando a história, então ele está deixando meio que a gente só tá colocando na mesa, né, deixando ali implícito que o Ziggy acabou cometendo suicídio e que isso e ele traz também essa mensagem de que o suicídio não é a resposta, né? Essa música tem aquele ar de esperança. E é isso basicamente, né? E por isso que é uma música tão interessante. E isso leva a gente para outro álbum que foi lançado em 72, aqui no Brasil, infelizmente, em 73, porque deixaram a gente sem Quadrophenia por um ano, que é, né, Deus na Terra, que é Quadrophenia. E Quadrophenia é, para mim, a rock opera, não só a rock opera, como a obra-prima do The Who. Eu já devo ter falado isso em outros episódios do podcast, mas I don't care at this point. Você sabe? é a Miss Quadrophenia, eu já te disse. Exato. O meu amor por esse álbum é muito grande, sabe? E ele é muito interessante porque ele trabalha com várias coisas diferentes. Mas o tema principal, né, a narrativa principal, conta a história deste jovem, o jovem Mod, né, que como eu comentei mais cedo no podcast, é uma subcultura inglesa. E este personagem, né, o Mod, ele é o Jimmy Cooper, ele é um adolescente, ele tem 17 anos na história, se não me engano, e a história acontece no final de semana. E assim, ele já não se vê mais se encaixando nessa cultura. E ele também tá lidando com alguns problemas, porque ele se descobre esquizofrênico. Ele descobre que ele tem alguns problemas, né? Está lidando com a sua saúde mental no álbum. Então ele não se encaixa, sabe? Ele tá vendo que ele não se encaixa naquele mundo, ele não se encaixa mais com aquelas pessoas e com a família. E até a primeira música, de fato, a primeira música, né, do álbum que é cantada, que é The Real Me, é ele visitando o psicólogo e ele falando pro psicólogo ou psiquiatra dele que ele não se encaixa mais, né, e que ninguém consegue ver o verdadeiro ele, né, The Real Me, o verdadeiro eu. Então é muito interessante e o álbum vai trabalhar com isso, com o Jimmy lidando com as suas questões de saúde mental, com a sua situação de sexualidade, porque ele tá apaixonado por essa garota, só que essa garota tá apaixonado por outro. Ele se decepciona com os ídolos dele, porque tem uma representação no álbum que é The Punk and the Godfather, que é ele conhecendo os ídolos dele, que no caso são The Who, e vendo que eles não são o que ele acha que ele é, então ele tem essa decepção com os ídolos dele. E tudo isso vai levar com que ele vá pra praia de Brighton, né, que é a praia, basicamente a praia mais famosa pela subcultura mod, pela subcultura rocker da Inglaterra, e ele vai pra praia, né, de Brighton com essa frustração, toda essa frustração lidando com a saúde mental dele, lidando com essa frustração de ver os heróis dele não sendo quem são, e lá ele também encontra um outro herói dele, que era o Ace-Face, que era o líder da galera mod uma época atrás, trabalhando. Ele é um bellboy, que é um mensageiro num hotel. Então ele tem mais essa frustração. Ele vê que ele não se encaixa, ele foi rejeitado pela namorada dele. Então tem todas essas questões e ele resolve ir pra praia. E toda essa questão do álbum acaba se levando a música, duas músicas na verdade, que é The Rock e Love Rain On Me. Então ele vai pro mar. Porque assim, eu preciso comentar, né, que eu acho que eu já comentei, inclusive, que o Pete, ele seguia o Meher Baba, né, ele tinha essa inclinação espiritual do Meher Baba, e ele acreditava muito na redenção espiritual, e na redenção dos pecados, e nessa limpeza da alma, e principalmente na limpeza da água. Ele sempre acreditou que a água era uma forte... como é que é a palavra? Uma forte... que trazia uma limpeza muito grande, tá? Então a representação da água nesse álbum é isso. Essa limpeza e essa ascensão espiritual do Jimmy. E, né? Mas esse conceito aí da água ser uma cura e coisas do tipo, isso já vem de muito tempo, né? Se você Sim. pegar, por exemplo, olha só, eu sendo bastante, como é que se diz?
técnico. Mas, Puto. mas, tipo, se você pegar o conceito, tipo, do Jung, para quem não sabe, Carl Gustav Jung, o psicanalista, se você pegar o conceito dele, ele vai falar assim, ó, a água, ela é como se fosse o símbolo da maternidade, né? Porque, assim, quando a gente tá no útero, a gente tá na água, vamos dizer, né? Onde tem a maior retenção de líquido no nosso corpo, né? No corpo da pessoa gestante. Então, tipo, essa questão da água sempre veio disso, mas também vem da morte, porque a morte, ela tinha, assim, muitas, como se diz, muitas teorias de que, além de a vida ser feita a partir da água, a morte também ser feita da água, porque tinha muitas tribos, eu estou falando tribos, que coisa horrível. Tinha muitos povos, assim, na antiguidade que colocavam seus mortos em rios ou no mar. Por quê? Porque a água levaria de volta, entende? Seria como se fosse o conceito de, tipo, de retorno à maternidade, à mãe, vamos dizer. Exato. Então, tipo, por isso que é muito de cura, né? Porque é uma prática já que vem de muito tempo, né? Enfim. E muito obrigada por essa adição, porque principalmente a parte que você pontuou sobre né, a água representar tanto a vida quanto a morte, essa redenção, nessa ascensão da alma, porque é o ponto que eu vou chegar agora com The Rock e Love Rain on Me. Porque quando o Jimmy chega na praia, né, que é quando a gente chega na música The Rock e Love Rain on Me, deixei meio aberto um final. Porque ele entra no mar, só que a gente não sabe se ele entra no mar para limpar seus pecados, né? Só para ter essa redenção, para ter toda essa limpeza. Então tem toda essa metáfora de limpeza espiritual, dessa retirada, dessa coisa ruim, dessa ascensão espiritual dele. Ou se a ascensão dele acontece através da morte por afogamento. Se ele se mata, né? Se afogando no mar, e tá aí a redenção dele. Então eu achei muito importante você trazer essa pontuação, porque o álbum deixa esse final em aberto, mas ele fala sobre a chuva, a água ser algo que limpa e ser algo muito importante nessa redenção do Jimmy Cooper, do nosso personagem principal. Sim, mas a água sempre foi representante de transformação, né? Porque tem por vários motivos, mas assim, se você vê, por exemplo, tem algumas cenas às vezes que passa assim, quando acontece alguma coisa muito séria, tipo os personagens, sei lá, se jogam no oceano ou em algum lugar assim, e daí dá aquele close em câmera lenta, sabe? Esse tipo de coisa. É justamente uma ideia inconsciente dessa parte, mas no caso, inconsciente que eu digo de nós ocidentais, né? Sim. Essa questão de que a água, por algum motivo, ela é tão... Assim... É porque quando você mergulha na água, você não escuta muito bem, né? Você não escuta, você consegue ver, você não consegue respirar. Então, tipo, é mais ou menos a mesma ideia do útero, né? Você respira, mas você respira, tipo, por causa do cordão umbilical, né? Eu não sei biologia, me desculpem. Mas, enfim, você sobrevive por causa desse cordão umbilical, né? Então, tipo, tem toda essa questão de, tipo, você mergulha lá, mas você tem os seus sensos meio nublados, né? E outra coisa... Exato. Outra coisa também que eu queria comentar é que, assim, no Rei Arthur, por exemplo, tem o lago, que eu esqueci o nome, desculpa, mas, assim, quando ele consegue a espada, eu não sei. né, ela tá num lago, teoricamente, agora, né? Então, tipo, ela está perdida em um lago, nesse momento. E quem for merecedor consegue tirar a espada. Eu tinha visto um tempo atrás que foi uma menina de, sei lá, 8 anos que tinha conseguido tirar, mas enfim, né? O ponto que eu quero chegar é que, tipo,
na história, ele mergulha lá e pega a espada. Quantas vezes a gente viu esse tipo de narrativa, né? Tipo, mergulhar para conseguir uma resposta, sabe? No próprio oceano, no fim do caminho. Até eu vou comentar que o livro que não deve ser nomeado, Harry Potter, isso acontece bastante também. Então, tipo assim, isso é muito comum, essa é uma narrativa muito comum. Ele com certeza teve isso no inconsciente dele, de outras formas, mas com a questão espiritual dele, com o Baba que você falou, que eu esqueci o nome, desculpa. Como é que é o nome dele? É Meher Baba. Isso aí. Com essa questão toda de resgate espiritual e tal, é meio como se ele estivesse mergulhando no lago dentro dele pra pegar isso, sabe? Pra pegar essa espada santa dele, né? E daí, por isso, a ideia da narrativa ali do Quadrophenia. Sim, exato. E continuando, né, a pontuação sobre a narrativa, na narrativa a gente também tem trabalhando... porque, assim, o Jimmy, eu ia falar Tommy, aquelas, né? O Jimmy, ele tem, né, esquizofrenia, só que no álbum, né, como o álbum já é o nome Quadrophenia, ele tem quadrophenia, então a personalidade dele é basicamente dividida em 4, cada personalidade representa um dos membros da banda, então a gente tem esses 4 pontos focais na narrativa, é uma divisão do início dele, do meio dele, né, mais um meio, porque são 4, e o final dele, né, nessa narrativa. Eu acho isso muito interessante também. Outro ponto que eu gostaria de falar, que é uma das razões do porquê que eu gosto usando do Quadrophenia, é que sem ter muito, talvez, conhecimento técnico, mas conhecimento pessoal, o Pete escreveu uma obra que é muito real sobre como a pessoa trabalha com a sua própria saúde mental, sabe? Por último, tipo, porque a gente passou bastante do horário, mas eu queria muito que você continuasse falando de qualquer forma. Mas, assim, eu só queria comentar, tipo, pra quem acha que nunca escutou uma rock opera antes, eu acho que não precisa se preocupar muito, porque, assim, muito provavelmente você já escutou uma rock opera. Sim. Porque, assim, a mais famosa que tem é Bohemian Rhapsody do Queen. Mas, é claro, ela veio muito depois, né? Ela veio ali nos anos 80, se eu não me engano, eu não lembro a data especificamente agora. 1979, na verdade. Quase anos 80. Quase anos 80. Mas o que eu quero dizer é que rock opera sempre estiveram com a gente, sempre tiveram presentes na vida de todas as pessoas, tipo, mesmo que não se dessem conta. Mais ou menos que nem como o desenho animado apresentou música clássica para as pessoas, sabe? Acho que é mais ou menos nesse sentido. Sim. Antes de a gente terminar, né, já que o nosso tempo tá acabando, eu só vou comentar rapidinho sobre outros rock operas que eu acho que vale a pena. Comentar bem rapidinho mesmo, porque a gente tem, né, um tempo tão curto, tem tanta obra maravilhosa que a gente tem que explorar. Mas, né, eu não posso sair sem falar da outra banda que eu gosto muito, que é Genesis. Genesis não mergulhou tanto na onda do rock opera, embora eles tenham bastante música conceitual, né? É uma banda de rock progressivo, enfim. Mas a gente tem a outra música que eu havia comentado, que é uma música rock opera mesmo, é Supper's Ready, que foi escrita pelo Peter Gabriel, inspirada em algumas experiências espirituais que ele teve aí. E no livro de revelações da Bíblia, né, que é o Apocalipse. E é uma música de 23 minutos e ela é dividida em 7 atos. E é muito incrível. Por favor, escutem Supper's Ready. É considerada a melhor música do rock progressivo, e eu concordo. Ela é a mais icônica e ela é muito bem construída. E os atos, as sessões, você pode definir bem. Se você nota, é que nem a Quick One. Ela vai passando de uma para uma, é uma música em si, uma música inteira, só que você nota quando tem essa transição. E outra menção honrosa do Genesis é o álbum The Lamb Lies Down on Broadway, que também vai estar na playlist, que conta a história de um porto-riquenho, né, um personagem latino, que é o Rael, que ele vê a Lamb é ovelha, se não me engano, né, na parada na Times Square. Ele é um grafiteiro, no caso, eu esqueci de comentar. Ele vê essa ovelha na Times Square e ele vai seguir ela e ele cai numa jornada meio que
num outro universo, e ele acaba encontrando o irmão dele, tem várias questões, enfim. E daí depois foi revelado que o Peter Gabriel escreveu esse álbum inspirado em algumas questões de saúde mental também. Então é outro álbum que trabalha com questões de saúde mental. É um álbum muito bom. Também vai estar lá na playlist pra quem quiser descobrir. Temos um álbum comentário também sobre isso, é porque o plot, quando você comentou do Cordeiro não sei o quê, Cordeiro não, Ovelha, desculpa, me lembrou Alice no País das Maravilhas. Sim, é muito, muito isso, sabe? Ele vê este animal parado lá na Times Square, ele vai seguir esse animal e cai num buraco, pra uma dimensão diferente, e é muito interessante. É basicamente a Alice do País das Maravilhas. Obrigada. Inclusive, tem um fato muito interessante sobre isso, que Pete Townshend e Peter Gabriel quase se entraram no soco, porque, né, vocês devem lembrar que eu comentei da música Rael, que ele escreveu em 66. E o personagem principal de The Lamb Lies Down on Broadway, qual que é o nome? É Rael. E Pete Townshend pensou, esse cara roubou minha ideia. E ele queria literalmente pular de soco no Peter Gabriel. E é isso. Esse é um fato que quase aconteceu. Eu só imagino o Peter Gabriel olhando pra ele, tipo... What the fuck? Eu odeio a síndrome de estrela dele, às vezes, sério. Sempre, eu odeio sempre. Eu amo o Xiaomi, mas eu odeio essa parte dele. Enfim, agora vamos seguir, porque eu não posso deixar de comentar também sobre... Porque quem me imaginaria que um dos reis do punk, né, do início do punk, né? Porque eu acho que não dá pra definir Lou Reed como punk em si, talvez dê. Mas enfim, quem imaginaria que Lou Reed teria escrito uma rock opera? Pois bem, ele escreveu. E o nome dessa rock opera é Berlim. E é uma rock opera sobre um casal muito problemático que vive em Berlim, né? Na Alemanha. E tem temas de abuso, tem temas de droga, tem temas de violência. E é um álbum muito bom, realmente. Ele é muito, muito bonito, sabe? Construído musicalmente, mas os lyrics, né? As letras são um pouco pesadas. Mas é um álbum muito bom, muito interessante. Também tá na playlist. E eu gostaria de lembrar, tá? Lou Reed escreveu uma rock opera, gente. Olha só isso. Icônico. Príncipe. Também, agora, tem mais 3 menções bem rapidinhas. Outro álbum do The Kinks foi lançado em 75. É o Soap Opera, que é sobre esse astro musical que ele acha que ele pode transformar qualquer pessoa em uma pessoa famosa, então ele troca de lugar com este homem chamado Norman. Só que ele acaba se perdendo no personagem, né? E ele não sabe mais quem ele é. E eu tô comentando desse álbum especialmente por causa desse fato. Ele tem um caso com uma pessoa, uma moça, uma menina, uma adorável donzela chamada Lavínia. Então, sabe? Opa! Inclusive, fato interessante sobre isso, porque essa música é tudo pra mim por causa disso, sabe? Ray Davies escreveu uma música com meu nome, só que meu avô era muito fã de The Kinks. E minha mãe disse que ela escolheu meu nome por causa de uma música que ela ouviu quando ela era criança. Eu fico pensando, sabe? Será que? Sabe? Seria o plot twist da minha vida. Enfim. Será? Fica pros próximos episódios. Enfim, fica o questionamento, né? Foi feito, né, pra mim, né? Essa música é minha, ninguém mais pode ser Lavínia e gostar de The Kinks. Enfim. Outras menções honrosas, né? Porque eu acho que tem que ser mais menção honrosa, porque são álbuns que todo mundo já conhece. É The Wall, do Pink Floyd, é provavelmente também outra rock opera muito famosa. É inspirado na vida do Roger Waters, tem várias coisas políticas sobre ele, né? E foi um álbum lançado em 79, assim como o Bohemian Rhapsody. E é muito famoso, né? Eu acho que não preciso falar mais de alguma coisa. Quem conhece, conhece. Quem sabe, sabe. E é um álbum muito emblemático. E é um álbum que traumatiza as pessoas, porque me fizeram assistir o filme quando eu tinha 5 anos de idade. Mas enfim, né? Coisas que acontecem, traumas que acontecem com as pessoas. É um álbum muito bom. E, por último, a nossa última menção honrosa é a um que é punk. É um pop punk, eu acho, né? Porque é American Idiot, do Green Day. É um pop punk. Que, olha só, Valhar. É um pop punk, né? Valhar, ele é literalmente inspirado em Quadrophenia, porque o Billy Joe Armstrong é muito fã do The Who, e ele já falou abertamente, esse álbum foi muito inspirado por Quadrophenia. Ícone incompreendido, comentando sobre isso. Mas a história do American Idiot segue basicamente o mesmo gênero narrativo de Tommy e Jimmy. A gente tem esse personagem, que é o Jesus of Suburbia, no caso, e é sobre a história dele
sobre ele nessa jornada de autoconhecimento. E é um álbum muito emblemático dos anos 90, né? E é um rock opera, pra vocês verem que rock opera não é só dos anos 60, 70, 80. A gente tem rock opera mais perto da nossa geração. American Idiot é uma rock opera lançada na década de 90 e inspirado em Quadrophenia. Mas o que eu tinha que falar basicamente era isso. Por favor, pessoal, escutem rock opera, procurem por outras narrativas. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma rock opera que a gente não tenha falado aqui, você tem algum conhecimento de alguma rock opera que a gente não tenha falado aqui, comenta, manda tweet, manda e-mail, manda cartinha. A gente tá de coração aberto e ouvido aberto pra ouvir suas sugestões e seus comentários. Sim, a gente gosta muito de receber comentários, tá? Comentários construtivos, comentários tipo, eu amei, continua, assim já tá ótimo, sabe? Não precisa muito, não. Enfim, o nosso episódio vai ficar por aqui. Esse episódio vai ficar um pouquinho mais longo que os demais, mas justamente porque é um tópico super extenso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E quem quiser sugerir algum tema pra gente, podem mandar sugestões, como a gente já disse, e a gente se fala. Muito obrigada por escutar nosso podcast, muito obrigada por estar compartilhando esse momento com a gente, por ter essa confiança na gente. Eu espero que você escuta os nossos próximos episódios, nossos episódios anteriores, se você acabou de conhecer, e compartilhe e coloque para o vizinho escutar, para o papagaio escutar, para a avó escutar. Coloque pra todo mundo escutar, por favor. A gente agradece muito. Dá um like, dá um compartilhar. Isso, usa como assunto pra falar com o crush. Manda por mensagem pro crush. Olha só isso daqui legal, vamos conversar sobre isso, sabe? Por favor, compartilha o nosso podcast. A gente vai agradecer demais. Isso. Então a gente se fala. Até mais, tchau.